Bom dia, pessoal! Fico feliz de poder estar aqui mais uma vez e dando continuidade ao nosso estudo sobre lógica. É importante dizer que a lógica que nós estudamos até aqui ela é chamada de lógica formal. E eu não sei se vocês se lembram, mas eu irei lembrar vocês que um dos princípios lógicos fundamentais é o princípio da não contradição. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Por exemplo, o David é professor e não é professor. Eu jamais poderia afirmar isso dentro do contexto da lógica formal. Agora, no que se refere a uma outra vertente de lógica, que nós chamamos de lógica dialética, a contradição não só é possível, como ela é fundamental. Ela é parte intrínseca da própria lógica. E essa lógica dialética, ela trabalha da seguinte forma. Existe uma afirmação, da qual nós chamamos de tese. Em oposição a essa afirmação, nós temos a sua negação, que no caso é a antitese, ou seja, a antíntese, e do embate da tese e da antíntese, nós temos como resultado, como conclusão, a síntese. Bom, ao longo da história do pensamento filosófico, o filósofo Heráclito de Éfeso, ele é considerado como o obscuro. Por quê? O seu pensamento ele se dava de maneira assistemática e a sua escrita se dava por meio de aforismas. O que são aforismas? São sentenças curtas, quase que enigmáticas. Essa escrita, esse pensamento dificultava o acesso das pessoas comuns. Existe uma citação muito conhecida, que traduzida para a linguagem atual, ela diz o seguinte, citação do próprio Heráclito: nós não podemos nos banhar duas vezes em um mesmo rio, porque as águas que correm os rios não são as mesmas e nós também já teremos mudado. Ele, com essa afirmação, ele está evidenciando uma ideia que é a ideia da mudança, a ideia que as coisas não são estáticas, elas estão em constante transformação. Agora, esse movimento, esse devir, ele não se dá ao acaso, não se dá de maneira aleatória. A mudança que existe é a mudança das contradições. Heráclito afirma que existe uma luta de forças contrárias e que essa luta ou a guerra seria a mãe, a rainha, o princípio de todas as coisas. Bom, esse seu pensamento, ele é o pensamento por excelência, um pensamento dialético, né? Segundo ele, o dia dá lugar à noite, o quente se torna frio, e assim sucessivamente. As coisas acontecem sempre em sua oposição. Bom, existe um outro pensador também do período grego antigo que ele vai evidenciar a dialética como um instrumento, uma ferramenta de aquisição ao conhecimento. E na dialética desse pensador, que é o famoso Sócrates, você certamente já deve ter ouvido falar sobre ele, ela se dá em duas etapas. No pensamento socrático, e vocês lembram, né, de Sócrates, que rivalizou com os sofistas, né, por discordar da relatividade dos valores morais e entre outros aspectos, né. Sócrates ele foi um marco na história da filosofia. Tanto é que o seu pensamento foi um divisor de águas. Existem aqueles pensadores antes de Sócrates, aqueles pensadores contemporâneos de Sócrates e aqueles que viveram posteriormente a Sócrates. O seu pensamento dialético se divide em duas etapas. Na primeira etapa, que nós chamamos de refutação ou ironia, ele argumenta com os seus interlocutores, procurando evidenciar
as contradições daqueles que achavam que sabiam de alguma coisa. Num segundo momento, que nós chamamos de maiêutica, ele faz com que os seus interlocutores possam construir o seu próprio pensamento, né? A partir da fragilidade de seus argumentos, que eles possam, num processo dialético, né, de perguntas e respostas, possam ascender a um pensamento próprio. Tanto é que a palavra maiêutica, né, do grego, significa trazer à luz. Dando sequência a esses pensadores que evidenciaram a dialética, nós temos, já no período moderno, o filósofo alemão Hegel. Hegel ele afirma o seguinte: o real é racional e o racional é real. O que ele quer dizer com isso? Façamos uma análise dessa afirmação. Mas vamos por partes. O real é racional, ou seja, a nossa realidade possui racionalidade. Ele está dizendo o seguinte: o nosso mundo concreto, físico, material, ele não se dá ao acaso, de maneira aleatória. Existe aí uma inteligência absoluta que ordena de maneira racional, lógica, os acontecimentos da vida. Portanto, o real é racional. Na segunda parte, né, nós temos o seguinte: o racional é real. Ele está afirmando a seguinte ideia: a racionalidade humana não é uma mera representação de ideias abstratas. Ela é a manifestação concreta de um mundo físico, um mundo real. A realidade, para Hegel, ela não é estática, ela é dinâmica, ela está sempre em movimento. Para Hegel, nós precisamos compreender a realidade como um movimento, um processo que possui uma característica específica, que são as contradições autossuperadoras contínuas, ou seja, a mudança, a oposição, o contraditório não se anula. Pelo contrário, faz com que a partir do conflito, da discórdia, possam se criar novas possibilidades. Os movimentos eles se contradizem entre si, mas eles não se anulam, ao contrário. Eles criam novos movimentos. E isso se dá em forma de uma espiral, se dá em um movimento circular que não se fecha, que vai em direção ao infinito. Nós temos a tese, a antítese, e do confronto entre essas duas, nós temos a síntese. E assim sucessivamente, em um círculo infinito. Um outro autor também do período moderno é o filósofo Karl Marx, que foi, em certa medida, um discípulo de Hegel, foi um estudioso do pensamento hegeliano, mas que tenta também superar ou contradizer o próprio Hegel. Karl Marx ele vai afirmar no pós-fácil da segunda edição da obra O Capital que o meu método dialético não só se diferencia do hegeliano, mas também é a sua mais perfeita e completa antítese direta. Na concepção hegeliana, como nós acabamos de estudar aqui, a dialética ela torna-se um instrumento de legitimação da realidade existente. Enquanto que para Karl Marx, a dialética ela leva ao entendimento da possibilidade de uma nova realidade. Ou seja, a dialética no pensamento marxista permite compreender a história em seu movimento em cada etapa, que pode ser transformada pela ação humana. De acordo com o filósofo Karl Marx, a história ela é feita pelos seres humanos que interferem no processo histórico e podem transformar a realidade social, sobretudo se os meios de produção também mudarem. Então,
nós vimos na aula de hoje o pensamento dialético, né? A lógica dialética, uma outra lógica, uma outra vertente, diferente da lógica formal, que por excelência parte do pressuposto da contradição, na visão de 4 filósofos: Heráclito, Sócrates, que fazem parte do período antigo, e Hegel e Karl Marx, que já fazem parte do período moderno. Então, pessoal, vamos nos debruçar sobre essa questão, vamos refletir? Bom, para os filósofos do período grego antigo, Heráclito e Sócrates, a dialética não era algo tão elaborado, né? Eles compreendiam a dialética como a arte de argumentar, de dialogar, né? Quem melhor representa isso é Sócrates, né? Foi por meio da dialética, como um método que ele pôde chegar à verdade. Enquanto que, na modernidade, nós já temos uma elaboração um tanto quanto mais consistente do pensamento dialético. A dialética, já na modernidade, ela ganha um novo contorno, que seria uma explicação para nossa realidade concreta e real, a de que as coisas elas se dão por meio da mudança. A mudança seria algo inerente, inescapável, que estaria dentro da nossa própria realidade. Então, dito isso, acredito que agora você reúne as condições necessárias para poder resolver essa questão. Então, a dialética, para os gregos antigos, é a arte de dialogar, a arte de, por meio da argumentação, chegar a um resultado final, a uma conclusão. Enquanto que, para os modernos, a dialética seria o modo pelo qual a realidade se transforma, a realidade muda, seria a explicação do real. E não se esqueça de acessar os materiais complementares por meio da plataforma Eduque. Forte abraço a todos e até mais.